Fala galera, aqui é o professor Arnaldo e hoje eu vou tentar fazer uma aula diferente aí para vocês, tá certo? Vou fazer um roteiro de estudo hoje tentando usar um vídeo, espero que vocês consigam, através desse vídeo, entender as habilidades que a gente vai trabalhar em química essa primeira semana. Vou tentar fazer um canal de YouTube para tentar fazer com que a aula de vocês seja um pouquinho mais interessante, né, do que simplesmente ler textos ou exercícios como eu fiz no bimestre passado, tá certo? Bom, eu vou retomar um assunto que o governo do estado elencou como uma habilidade, uma competência essencial, e é importante que vocês, no terceiro ano, então, tenham contato com essa habilidade, cai bastante no vestibular, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês hoje de reações químicas que envolvem o oxigênio como comburente, tá certo? Bom, então, o oxigênio como comburente, ele é fundamental, gente. Só acontece fogo, queima, explosão através desse recurso, do uso do oxigênio. O oxigênio também a gente usa na nossa respiração. Nós, como seres aeróbicos, nós respiramos oxigênio e liberamos gás carbônico. Então, o oxigênio também, além da respiração, tem outras finalidades. Uma delas, então, é nas reações de combustão, que é fogo, queima e explosão. Bom, para ter uma explosão, para ter fogo, queima e explosão, uma combustão, pessoal, a gente precisa de três elementos. Esses elementos são, para acontecer fogo, queima e explosão, eu preciso, primeiro, de um combustível, preciso de um comburente e preciso de emissão de calor a atrito. Eu vou falar de cada um deles para a gente ficar claro como que funciona essa junção desses três elementos. Lembrando que somente vai acontecer se tiver os três ao mesmo tempo, tá certo? O primeiro que eu vou falar, então, é o combustível. Os combustíveis, eles podem ser de duas origens, do combustível fóssil ou não fóssil. Fóssil é aquele que já foi vivo, passou por um processo de transformações que durou bastante tempo, até se transformar no que a gente tem hoje. Por exemplo, o querosene, a gasolina, o óleo diesel, o gás de botijão, o gás de gás de cozinha, são de origem fóssil. Por quê? Porque todos eles vieram da época pré-histórica, da época dos dinossauros. Existem estudos hoje que comprovam que os dinossauros que viviam na Terra há milhões de anos atrás, eles foram extintos e da decomposição daqueles seres, né, que compunham o plâncton, formou-se então uma camada chamada petróleo. Do petróleo, hoje em dia, a gente tira uma porção de coisas, desde gasolina, como eu falei, óleo diesel, querosene, solvente, um monte de outras coisas que a gente vai ver quando for estudar um pouquinho do petróleo. Tá? E tem os combustíveis de origem não fóssil, que é aqueles que a gente consegue produzir. Ou seja, não precisou passar milhões de anos para que isso fosse virar um combustível. Então, por exemplo, o combustível fóssil que a gente tem mais comum, né, é o petróleo e o gás natural, que é tirado, então, das bacias de petróleo. A maioria do parte do petróleo no Brasil ele encontra no mar. Então, era restos de dinossauros que foram decompostos há milhões de anos atrás, depois que a gente não consegue fazer petróleo, porque esses seres não estão mais aqui, e levou milhões de anos para acontecer. E daquelas florestas pré-históricas deram origem ao carvão mineral. As florestas foram soterradas, a gente não sabe como foi esse processo, mas foi petrificada aquelas árvores, e esse é dado origem ao carvão. Lembrando que esse carvão não é o carvão que a gente usa no churrasco, nem vocês usam no narguilha, alguns de vocês. Esse carvão, gente, é o carvão que foi petrificado, que quando ele é colocado em combustão, quando ele é colocado em queima, ele chega a mais de 1000 graus. Ou seja, é um carvão com alto poder calorífico. E ele é diferente do carvão vegetal, que é o carvão que vocês usam. Por quê? Porque o carvão vegetal é uma árvore que você foi lá, tirou, fez uma queima parcial e continuou a queima no processo em casa, na churrasqueira, na narguilha, o que for aí que vocês vão usar, tá certo? Esse carvão mineral e o petróleo um dia vai acabar. Conforme for retirando da terra, vai chegar uma hora que vai ser esgotado. Detalhe, combustível fóssil, eles são altamente tóxicos e poluentes, né? Eles liberam muito gás carbônico e outros gases que são danosos ao nosso planeta, né? Que pode dar o efeito estufa, buraco camada de ozônio e tudo mais, que é o tema do nosso terceiro bimestre. Bom, então esses são os combustíveis fósseis. Os combustíveis não fósseis, como eu falei para vocês, são aqueles que a gente consegue produzir. Por exemplo, o álcool etanol, que é tirado da cana de açúcar, e o biodiesel, que é tirado, por exemplo, do girassol, da mamona, do trigo, e outras fontes lá que a gente consegue retirar. Tá? O combustível não fóssil, a vantagem dele é que a gente consegue produzir, ele não é uma fonte que se esgota, a gente pode realmente replantar, refazer, e ele é menos poluente que o combustível fóssil. Bom, primeiro é no combustível. O segundo é o comburente.
O comburente, gente, é o que vai fazer a ligação entre essas três correntes, né? Combustível, comburente e fonte de ignição, para acontecer a explosão. No caso do planeta Terra, o nosso comburente é o oxigênio do ar. Sem o oxigênio na forma gasosa, a gente não tem como ter fogo, como ter explosão. Conseguem perceber agora porque existe o extintor à base de gás carbônico? É uma forma de expulsar o oxigênio do ar ali e extinguir a combustão. A combustão, o fogo, ele vai acabar quando não tiver oxigênio disponível, ou quando o combustível acabar, ou quando a fonte de calor e ignição se for cessada. É por isso que a gente apaga o fogo para poder acabar com o fogo que tem lá. O terceiro elemento, gente, é a emissão, calor e faísca. Desde que a gente tenha lá uma fonte de calor, por exemplo, o fósforo lá, né? Não sei se vocês sabem, mas o fósforo, gente, ele não está aqui no palito. O fósforo está lá na caixinha. Então, a gente é uma fonte de calor. A eletricidade, é por isso que quando a gente entra em casa e percebe que está cheio de gás muito forte, a gente não deve acender a luz, porque ao acender a luz a gente pode emitir partículas, faíscas elétricas lá que pode fazer tudo explodir. Pode ser também por atrito, por exemplo, os desenhos do pica-pau de antigamente que você vê as pedras, né, duas pedras atritando, pode causar uma faísca, ou até mesmo calor pela luz solar. Né? Ele é capaz, então, de provocar essa faísca. Então, esses três elementos que eu falei para vocês, né, combustível, comburente e fonte de ignição faísca, é o que vai causar a combustão. Quando esta combustão é feita de maneira instantânea, a gente chama então de uma explosão, tá certo? Tem combustões que são um pouquinho mais lentas. E toda combustão, gente, que tem lá o oxigênio, o combustível e o calor, ela vai liberar para nós calor, é uma reação exotérmica, EXO, isotérmica, ou seja, solta calor, libera calor. Toda reação de combustão vai liberar gás carbônico, que é o que eu falei para vocês, né? Que é o mesmo gás que a gente emite na respiração, de respira oxigênio, solta gás carbônico, que também é chamado de dióxido de carbono, e vai liberar também vapor d'água. A gente consegue ver esse vapor d'água, por exemplo, no escapamento dos carros, que além de sair a fumacinha lá do gás carbônico, fica pingando gotinhas lá, gotículas de água, que toda combustão libera, mas é quantidade pequena, porque senão ela própria mesmo apagava a combustão, tá? E aí a gente vai ver alguns exemplos de combustão. No primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês, é de um experimento que eu fiz há um tempo atrás, numa outra escola que eu trabalhei, e nessa escola onde eu trabalhei, a gente teve a oportunidade, então, né, eu tive a oportunidade de fazer um experimento com os alunos, que com vocês aí eu não tive essa experiência, né? Mas eu vou tentar mostrar para vocês através de um vídeo agora, tá? Chama Foguetinho. Vou ver se eu consigo abrir aqui. Ainda não sei usar muito essas ferramentas tecnológicas, tá, gente? Então, eu vou tentar. Deixa eu ver se eu consigo aqui entrar no meu canal do YouTube. Fiz um canal agora, né? No YouTube para poder vocês assistirem o vídeo. Então, antes que eu expanda lá, tinha uma aluna aqui chamada Mariana, que me ajudou na experiência. Sou eu aqui atrás, eu vou expandir e aumentar para vocês. Aqui tem uma garrafa PET presa com argolas tipo chave, num fio de nylon, tá? Aqui o fio de nylon é fininho, dá para vocês verem. Eu estou com um borrifador na mão, eu vou espirrar álcool etílico a 70% dentro da garrafa PET. É o álcool que vocês estão usando agora para higiene das mãos, só que na forma líquida, não é na forma gelatinosa, não é a forma em gel. A Mariana, assim que eu falar já, ela vai encostar a vela na saída da garrafa PET. A hora que o álcool, que é um líquido volátil, que quer sair da garrafa, ele sai e encontra com o oxigênio e com a faísca, acontece uma explosão, tá certo? Ele está no slow motion, né? Vai devagar para vocês poderem ver. Mas vamos ver se a gente consegue colocar aqui que vocês consigam visualizar bem, tá bom? Vamos lá. Então, eu coloquei ela, borrifei álcool, a vela. Aí tem a combustão. Então, essa foi a experiência que eu fiz lá. Dá para fazer em casa, eu uso fio de nylon, gente, mas para poder, então, fazer com que eu saiba o direcionamento aonde realmente está indo, então, a minha garrafa, né?
para não acontecer nenhum acidente. Então, quando o álcool que eu borrifei quis sair da garrafa pela tampa e encontrou oxigênio e a faísca causou a explosão. Os motores, hoje em dia, gente, de carros, eles usam a mesma tecnologia. Você tem lá o combustível, tem o oxigênio, aí tem a partícula elétrica, que é através da vela ou da injeção eletrônica, e essa junção toda faz com que o carro ande, tá bom? Um segundo vídeo que eu vou mostrar para vocês é um vídeo de um filme que vocês já devem ter visto, a grande maior parte de vocês, que é um filme que os adolescentes gostam muito, que é o filme Premonição 2, né? O filme Premonição 2, ele mostra uma explosão que acontece no finalzinho dele, né? É uma... Deixa eu tentar abrir aqui. É uma explosão que acontece onde tem os personagens. O filme, basicamente, é um enredo. Ele trata de uma situação onde um grupo de jovens, eles sentem premonição de que algo vai acontecer, e algo que vai acontecer está ligado a mortes que acontecem de maneira misteriosa ao longo do filme, né? Essas mortes misteriosas, então, elas vão acontecendo, e assim que... Deixa eu só abrir aqui. E assim que essas mortes vão acontecendo, existe uma ordem. E aí o grande desafio desses jovens, então, ao longo do filme, tentar escapar da morte. Tá? Nem todos conseguem escapar da morte, vocês vão ver, e tem uma parte ali que a gente consegue, né, verificar que ele sai. Então, um dos personagens, de certa forma, ele escapou da morte, ele não está mais ali, está hospitalizado. Ele passou por um problema, que eu não lembro exatamente qual que é agora, e aí ele está lá hospitalizado e os colegas vão visitá-lo e começam a fazer, mas pela ordem, não deveria acontecer a morte de fulano ou de cicrano. Então, eles começam a fazer a dedução de quem morreria naquele momento. E aí, nesse interim, né, um dos personagens, então, vai visitar o hospital e começa a acontecer, então, durante a cena lá, a questão de seres sobrenaturais, não sei o que acontece lá, eles começam a movimentar durante o quarto. Então, vamos ver se eu consigo expor agora para vocês aqui. Vamos ver se vai. Acho que agora vai. Então, aí, ó. Esse personagem aí, ele escapou da morte, como eu falei para vocês. Então, ele está lá hospitalizado. Vou colocar o play. Podem perceber que está acontecendo lá uma musiquinha de suspense, de terror, né? De repente, fecha-se todas as portas lá, ó, misteriosamente, do barco. Começa a ter um movimento lá. Fechou, vedou as saídas de ar. Tem uma coisa errada. Ali vocês viram que o balão de oxigênio começa a soltar o gás de oxigênio, ou seja, o local fica extremamente cheio de oxigênio. Um ambiente com muito cheio de oxigênio se torna explosivo, então não pode ter muito oxigênio no ambiente. A quantidade de oxigênio tem que ser 20%, acima de 20%, qualquer atrito é capaz de fazer as coisas diferentes. Então ele está lá, ocupado, percebe que alguma coisa está errada. Aparentemente parou tudo, e os outros personagens estão lá fora do hospital, só observando o que está acontecendo, e ele lá sim. Claro que a bateria do jogo volta a funcionar e fica um pouco mais tranquilo e volta a receber a ventilação mecânica. Mas o escopo não é isso. Tem que lembrar que todo o parque está lotado de oxigênio, ou seja, ele está altamente explosivo. Estão fazendo as contas agora, está tudo bem, e aí eles começam a ver que está todo mundo bem, são salvos. Até que começam a fazer, ó lá, começa a fazer essas deduções. Quem seria a próxima pessoa a ter segundo a possibilidade? Chega a uma conclusão que o próximo seria aquele rapaz que está lá hospitalizado. I don't think Isabella was ever supposed to die in that pileup. Then what's the premonition of the lake supposed to mean? Try to remember. Dean. E aí ela vai e encontra o rapaz. Only new life defeats Estamos death. conversando a respeito, né? You saw an ECG machine and what else?
E ela vai entrar no quarto. Ao entrar no quarto, cheio de oxigênio, com combustível, e a faísca que vai sair, ó, focada. E aí morreu os dois, tanto o personagem que estava hospitalizado quanto o que foi então, mas aí vocês poderiam perguntar, mas professor, você não falou que precisa de 3 coisas? Combustível, comburente e fonte de calor? O comburente vocês perceberam, que é o oxigênio que sai lá do balão. A fonte de ignição vocês viram, foi a tomada. E o combustível? Gente, temos em concentração no ar vários combustíveis. Por exemplo, quando você chega no hospital, você sente aquele cheiro forte de hospital. Existem vários solventes que estão lá presentes. E aquela quantidade ali, ele não é capaz de pegar fogo. Só que quando você está num ambiente com muita concentração de oxigênio, qualquer parte de calor é capaz de fazer isso explodir. Então, aí na sala de vocês, também tem concentrações, desde o álcool de limpeza, algum produto que vocês passaram em casa, ou a mãe passou, aí eles estão lá, estão exalando, estão saindo e tudo mais, só que ali não é capaz de acontecer uma explosão. É claro que se o ambiente estivesse lotado de oxigênio, qualquer atrito, até o atrito de um sapato com ao chão áspero, poderia fazer tudo explodir. É por isso que quando vocês estão em casa e entram em casa, a casa está fechada e está sentindo um cheiro forte de gás, não deve acender a luz do interruptor. Vocês, então, têm que abrir as janelas para o gás dissipar e aí, no caso, tentar fechar o gás ou chamar os bombeiros para verificar isso aí. Eu não sei se vocês viram também que aconteceu um tempo atrás numa favela em São Paulo, uma comunidade onde explodiu uma favela, não sabia o que era, acharam que era um botinho que tinha explodido e, na verdade, não era. A favela foi construída em cima de um lixão, lixo libera gás metano, e esse gás metano aí em alta concentração, por uma questão do atrito, fez com que tudo explodisse. Então, existem várias formas de combustão. Até tem um exemplo que eu dou, que é engraçado, que é bacana, do filme Debi Lloyd. Né? No filme Debi Lloyd, lá tem os personagens do Jim Carrey, que ele vai na casa da moça, pega um isqueiro, levanta as pernas, solta uma flatulência, solta um pum e pega fogo. Ué, então peraí, nossa flatulência, o pum, ele tem algum gás combustível? Tem o metano. Então, mas eu não recomendo que vocês façam isso em casa, viu? Você pode queimar vocês. Então, a concentração que tinha lá no caso do hospital, de algum produto combustível, era capaz, então, de acontecer essa combustão, tá? Então, para ter uma combustão, só para retomar, precisa de combustível, comburente, fonte de calor e ignição. Lembrando que o oxigênio só pode ser o oxigênio na forma gasosa, não pode ser na forma líquida. Senão, a hora que a gente jogasse água, por exemplo, no fogo, ele apagaria. Né? E, na verdade, não é assim. Da mesma maneira, a gente respira oxigênio, solta gás carbônico. É por isso que quando a gente tem a vela de aniversário em cima de um bolo, a gente assoprando, apaga. Porque a gente está soltando não oxigênio, está soltando gás carbônico. O gás carbônico espanta o oxigênio e aí faz a vela apagar. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado, que tenham curtido. E aí, na semana que vem, eu vou postar uma atividade, vou colocar mais um textinho aí sobre essa atividade sobre hoje. Tá bom? Então, para lembrar, combustível, comburente, fogo de ignição, causa combustão. A combustão libera calor na forma exotérmica, ou seja, liberando calor, libera gás carbônico e vapor d'água. Tá bom? É isso. Até a próxima, gente. Vou ficando por aqui. Tchau.